35. É só acompanhamento. Senhor presidente, o senhor vai dar um intervalo após a... Não, porque, bem, não, os colegas que entendem, só tem mais 7. Ah, tá bom, tá bom. Tá. Não, se tem só 7, então, senão eu ia pedir para fazer esse voto depois do intervalo. Tá. Mas vamos seguir, senhor presidente. Tá, 35, não, isso aí o senhor... Relator, por isso. Esse caso aqui tem repercussão, né? Então, Vossa Excelência está com a palavra aqui, né? Senhor presidente, Tá. Obrigado pela palavra. Esse caso se trata aqui da análise da elegibilidade ou inegibilidade do pré-candidato a prefeito de Londrina, Homero Barbosa Neto, candidato pelo PDT. Eu vou começar pela emenda, senhor presidente, depois eu prossigo na interpretação. Eleições 2024, recurso eleitoral, registro de candidatura, causa de inelegibilidade prevista na alínea L do artigo 1º, inciso 1º da Lei 6490, em deferimento na origem, manutenção da sentença, rejeição da arguição de preclusão da manifestação do Ministério Público, atuação como custos lege, embargos de declaração opostos ao acordo condenatório, lastro da inegibilidade, ausência de efeito suspensivo, preenchimento dos requisitos jurisprudenciais para caracterização da causa de inelegibilidade, recurso eleitoral conhecido e desprovido. Caso em exame, recurso eleitoral interposto por Homero Barbosa Neto contra a sentença da 42ª Zona Eleitoral que indeferiu seu registro de candidatura ao cargo de prefeito de Londrina em razão de causa de inelegibilidade prevista na linha L da lei, do artigo 1º, inciso 1º da Lei 6490. Sentença de indeferimento lastreada em acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná nos autos 0049745, dígito 03/2011, que condenou o recorrente à sanção de suspensão dos direitos políticos em razão de prática de ato doloso de improbidade administrativa na forma do artigo 10, incisos 1 e 12 da Lei 8429 de 92. Recurso que visa a reforma da sentença em razão de decisão de primeiro grau para obter o deferimento da candidatura. Razões de decidir. Acolhe-se ex ofício a juntada de documento em instância ordinária para afastar dispositivo de sentença recorrida que fazia menção à falta de certidões. Nesse caso, senhor presidente, ele não tinha juntado certidões de alguns processos, havia indeferimento também por essa razão, ele juntou em âmbito recursal, então eu estou afastando essa inelegibilidade. A segunda argumento da defesa é que a atuação, que o Ministério Público não poderia impugnar a condição de elegibilidade dele porque não teria apresentado no prazo legal impugnação. Eu estou trazendo todo um fundamento para explicar que a atuação do Ministério Público nesse lugar obedeceu estritamente à lei porque ele atuou como custos lege. Inclusive, as manifestações foram nesse sentido, né? Mesmo assim, a pedido do próprio Ministério Público, o juiz teve o cuidado de dar vista a ele, pelo prazo legal, ele pediu uma extensão de prazo, o juiz, na minha visão, corretamente, não concedeu, né? Ainda assim, como se sabe, se trata de questão constitucional que poderia ser trazida em defesa em qualquer momento. Então, eu estou afastando essa questão da eventual nulidade, enfim. Presentes requisitos exigidos pela jurisprudência para a caracterização da causa de inelegibilidade prevista na linha L da lei complementar. Eu estou, então, senhor presidente, reconhecendo o recurso e no mérito desprovendo para manter o deferimento de candidatura do prefeito, da candidatura a prefeito da cidade de Londrina. A tese, e daí, em relação ao caso concreto, eu já coloquei acima, né? Se trata de uma condenação dele em segundo grau, onde ele foi condenado por suspensão de direitos políticos em razão da prática de ato doloso de improbidade administrativa. Esse processo, senhor presidente, contra ele, esse processo foi julgado pelo Tribunal de Justiça já há algum tempo. O processo subiu para o STJ, e desembargador Fogaça, se eu cometer algum erro aqui, o senhor, por favor, peça o seu auxílio. O processo subiu ao STJ para julgamento de um recurso que existia. Na análise
do recurso, após decisão se não me engano, do STF, que determinava que todos os processos deveriam ser analisados, a possibilidade de concessão de abertura de ANPP para as partes, o processo desceu para essa análise, se no caso seria o caso de se abrir essa oportunidade. O Tribunal de Justiça, em julgamento desse ano, analisa o assunto e entende que não é o caso de se abrir essa vista. Meu entendimento, senhor presidente, até mais, mesmo que o Tribunal de Justiça tivesse aberto possibilidade da apresentação de acordo e não persecução penal, eu entendo que a condenação do segundo grau subsiste. A gente já julgou esse fato aqui, né? Enquanto há proposta e não há deferimento de liminar que suspenda o ato decisório pela condenação, aplica-se a jurisprudência em relação à condenação de segundo grau. Então, feitas as considerações necessárias, senhor presidente, eu tô encaminhando meu voto no sentido de manter sim a inexigibilidade proferida pelo primeiro grau, assim como encaminho o voto, senhor presidente. Obrigado. Desembargador eleitoral Anderson Ricardo Fogaça. Senhor presidente, eu conheço o caso porque até julguei o caso no Tribunal de Justiça e até teve uns embargos de declaração ontem julgado lá, mas não foi acolhido os embargos de declaração, que poderia dar uma esperança ao candidato. Mas ele foi, por 2-1, não foi acolhido. Então, senhor presidente, aqui está corretíssima a decisão do desembargador Júlio, voto com o relator. Desembargador eleitoral Guilherme Federico Hernandes Dens. Com o relator, senhor presidente. Desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Também acompanho o relator, senhor presidente. Desembargador eleitoral José... já está em compromisso, né? Desembargadora federal Cláudia Cristina Cristofani. Também, senhor presidente. Anuncio o resultado do julgamento, por unanimidade de votos, afastado de ofício a omissão, apresentar certidões e conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral.